Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oi, gente, bom dia, como diria JR, alô, meu irmão, alô, minha irmã, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, hoje, quarta-feira, 10 de maio de 2017, hoje estamos aqui para começar mais uma edição do nosso Super Debate 93, a nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho, Marcela Bastos, a voz do além não. Marcela Bastos, a nossa querida Fabiane Valadão, Jair Cardoso, a nossa querida Catita, no caso hoje é a Carlinha, Catita tá descansando, Catita? Tá de férias de novo? Todo ano esse negócio, gente, misericórdia. Pois é, Catita tá de férias, enquanto isso a Carlinha faz as vezes dela aqui. Pois é, estamos começando o nosso debate, você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, gente boa, estamos começando o nosso Debate 93 de hoje, gente. Você sabe que ontem a gente ia falar sobre esse assunto, mas a gente acabou não falando não. Você sabe que uma pessoa, ela quase que perdeu $10 mil porque ia fazer uma doação? É sério? Um calçado ia causar um prejuízo de R$32 mil, 33 mais ou menos, que é a soma que você tem aí do preço do dólar na cotação do dia, $10 mil. Já imaginou perder isso tudo? E, gente, aos 88 anos, um pastor vira notícia no mundo inteiro. 60 anos depois, ele consegue o seu diploma da universidade. Será que é tarde demais para você? Hein? Será que é complicado demais para você chegar aos 88 anos? Alguém vai e consegue isso? Consegue um diploma? E aí, você acha que tá tarde para você? E você só tá começando a vida, hein? Gente, é o seguinte, agora são 11h06 e tive que me posicionar. Eu tive que me posicionar em relação a uma questão ministerial. Sabe o que aconteceu? Acabei desagradando algumas pessoas e desde então meu nome passou a ser motivo de piada. É muito sarcasmo e isso me tem causado muito mal. O que fazer quando como sofremos implicâncias e ouvimos piadinhas dentro da própria igreja, aquela provocaçãozinha irritante, que a gente tem a vontade de chegar lá e sabe, usar a imposição de mãos forte, mas não dá, né? E aí, como não cair nessa provocação? Como ser pacífico e longânimo diante disso? Estamos recebendo convidados muito especiais a falar sobre esse assunto hoje, esses assuntos de hoje aqui no nosso Debate 93. Entre eles, ele está de volta. Rapaz, tu mexe até um som de suspense, né? Ele está de volta. Diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, meu querido amigo pastor Sócrates Oliveira. Quanto tempo, meu pastor? Pois é, Cid. Seja muito bem-vindo de volta. É uma alegria estar de volta aqui, encontrar você, toda a equipe, é muito gostoso estar aqui. Mas acho que eu vou ficar mais perto agora nos próximos meses para estar Faça isso. Aqui. É uma alegria, quero cumprimentar toda a equipe aqui da 93 e os irmãos que estão nos ouvindo. Quero mandar um abraço para o pessoal da Primeira Igreja Batista de Rio Bonito. E para todos aqueles que acompanham, mas eu não estou longe não, viu, Cid? Eu estou acompanhando a distância, eu estou acompanhando, viu? Tá longe, mas tá perto. Estou perto, estou longe, mas estou perto. Tá certo. E essa situação desse rapaz aqui, é um rapaz ou uma moça? É um rapaz. Ele se posicionou com relação a uma questão ministerial, ele se posicionou, quer dizer, a coisa não estava indo muito bem, ele deu a opinião dele e passou a ser persona non grata. Como é que fica uma situação dessa diante do texto que ele nos manda? Olha, Cid, eu acho que é significativo a gente pensar e refletir sobre tudo aquilo que fala. Eu acho que quando você toma uma posição orientada por Deus, nem sempre a gente sabe o que Deus quer, mas todos nós sabemos o que Deus pode. Então, eu acho que quando você toma uma posição em uma situação eclesiástica, você tem que, em primeiro lugar, ter consciência de que aquilo que você está falando vai contribuir, vai construir, vai abençoar. Primeira coisa é essa. Se você tem essa consciência de que a sua posição, a sua fala foi nessa direção de abençoar, com certeza essas questões que possam estar surgindo, ele está sofrendo, faz parte da palavra de Deus. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas ele venceu e nós também vamos vencer. Então eu acho que ele tem que ter consciência de que a posição que ele tomou e o que ele fez e disse foi para abençoar. Se não foi e isso está desagradando, eu acho que ele precisa ter a coragem de pedir perdão
por ter tomado uma posição errada, ter uma posição equivocada, alguma coisa que desagradou a todos, e pedir perdão, e de forma tal que isso possa passar. Esse eu creio que tem que ser o caminho. Isso partindo do pressuposto que ele tenha se enganado com relação à posição dele. Exatamente. Isso partindo dessa... Agora tem uma questão que um ouvinte diz aqui, o seguinte, bom dia, debatedores, nós temos a certeza que nós temos que permanecer firmes e não sair do espírito, pois Deus é quem faz justiça por nós. Acho que é um recado para a pessoa que mandou aqui o e-mail aqui. Então, a discussão o ouvinte já começou a dar a sua posição. Entre nós está minha querida pastora Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira, na Barra da Tijuca. Minha querida pastora, em tempos em que as pessoas parecem que são feitas de açúcar ou de mica, ou seja lá o que for, é tudo muito sensível, não se pode falar a verdade, não se pode ser franco, porque a pessoa se ofende, o mundo não me ama, mundo cruel. E aí, como é que fica uma situação dessa? A pessoa se posiciona com relação a uma questão e ele passa a ser um execrado lá dentro, um pária? Bom dia, os debatedores, bom dia a todos os ouvintes. É sempre muito bom a gente estar aqui. Claro que a gente está falando aqui em cima de uma situação que a gente não conhece a fundo, né? Uma coisa é a pessoa se posicionar com relação a algo que foi decidido por um corpo de igreja, pelo pastor, pelo presbitério, pelos diáconos, enfim. E uma outra coisa é, muitas vezes, aquela pessoa que está dentro de um organismo social, e a igreja também é um organismo social, e que se opõe a tudo e qualquer coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é uma questão ministerial séria, alguma coisa, um posicionamento antibíblico que a pessoa observa e vai dizer, não concordo com isso. Outra coisa é o pastor decidiu, sei lá, trocar o líder dos jovens, colocou uma outra pessoa para dirigir uma congregação e aquela pessoa não concorda e se manifesta. Tanto numa situação quanto na outra, eu acho que existem caminhos, porque a despeito de ser algo que é espiritual, e a igreja é um corpo, né, que também é espiritual, existe uma hierarquia dentro da igreja. Muitas vezes as pessoas, até para se posicionarem, a gente precisa saber como, né? Então, antes de dizer a sua opinião, essa pessoa foi ao líder principal, né, que está acima dela, foi ao pastor, se posicionou, perguntou, se inteirou do porquê. Eu acho que essas questões são importantes, não é? Para que a gente abra o olho para todo mundo, inclusive para a gente. Tá? A gente sempre tem alguém que é superior a gente e a gente precisa aprender até para dizer a verdade, até para se posicionar, a formas, a caminhos dentro de uma instituição que é a igreja, né, que tem uma hierarquia e aí vai depender de cada denominação, mas que precisa ser respeitada até no momento de posicionamento, inclusive quando é uma questão ministerial que é muito mais séria. Agora, isso também não justifica, uma vez que uma pessoa se posiciona, o que ele está colocando aqui de implicância, de piadinha, o que quer que seja, porque aí a gente também precisa relembrar que, enquanto corpo, a gente precisa aprender, sim, a respeitar um ao outro, a gente precisa aprender andar junto, e muitas vezes, como já foi dito aqui, se eu acertei e fiz todos os caminhos corretos, eu vou ficar na minha posição, vou deixar de falar, uma vez que a minha posição é conhecida, e também não precisa a todos os momentos, a todos os eventos, a pessoa está retificando aquela questão, ou ratificando, mas também é importante que, se for o caso, peça perdão, acerte, converse com as pessoas. Eu acho que existem caminhos para resolver isso, do que simplesmente esse posicionamento. Eu acho que esse posicionamento do tipo, ninguém gosta de mim, é muito perigoso, porque às vezes a gente amplia muito o outro nem está falando dele, mas ele acha que está, a outra nem está olhando para ele acha que está, e isso faz com que muitas vezes a pessoa se afaste da igreja sem ter uma razão muito específica para isso. Entre nós também está o meu querido pastor Jean Max. Tá todo bobo hoje, falou, eu quero que você me dê os parabéns. Eu, por quê, pastor? Aí eu fui dar os parabéns, mas para o aniversário dele foi agora há pouco tempo, mas não, é por causa do Flamengo, meu. É o pastor da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, meu caro pastor Jean Max, muito bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia. E parabéns, saudações rubro-negras. Obrigado, merecido, né? É um prazer estar aqui mais uma vez, é um prazer estar com debatedores tão ilustres, especiais, é um prazer falar com esse povo abençoado que ouve a Rádio 93. Rogamos ao Senhor que traga a sua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos. Amém. Eu tenho percebido que hoje é uma tendência que o senso comum estabeleça a verdade. Todas as pessoas que contrariam o que chamamos de senso comum, elas são execradas. Até no meio científico hoje não se tem espaço para quem tem a verdade, se tem espaço para quem concorda com a maioria. E nós sabemos até pela própria Bíblia que nem sempre a maioria
tá com a razão. Então, nesse aspecto, eu parabenizo esse ouvinte, porque ele se posicionou como a sua consciência pedia, né? E isso é importante, nós não podemos abrir mão desse direito de se posicionar quando entendemos que algo seja verdade. Então, eu não posso julgar aqui o fato que envolveu essa questão dele. A gente não conhece. Não conhecemos, eu quero só destacar que temos sempre que fazer isso, temos que dizer o que pensamos e concordamos. Mas é importante, esse é o segundo aspecto da minha fala, que a pessoa saiba como falar e quando falar. Nós temos um homem na Bíblia que confrontou um rei, né? E soube falar. Ele contou uma historinha. Não era nada bobo, ele era brabo, mas não era nada bobo. Contou uma historinha, o rei, diante da historinha contada, falou: um cara desse aí tem que morrer. O rei se posicionou, na verdade. Falou: pois é, mas esse cara é o senhor. Né? Então, nós temos que aprender com esses homens. Eu expliquei para um irmão um dia desse, ele também é muito incisivo assim, né? Expliquei para ele que para derrubar as muralhas de Jericó, Deus mandou ficar dando volta. Sim. Ele podia ter derrubado no primeiro dia, com um grito só. Mas isso nos ensina a entender que tem um tempo certo para as coisas. Agora a pastora Elaine falou aqui sobre a questão da saúde social da igreja. A igreja é um corpo social, né? E é lamentável que, independente do rapaz ter errado ou não no que se posicionou, é lamentável que uma igreja, né, se posicione assim, né, de execrar uma pessoa, de humilhar o tempo inteiro. Então, essa é uma igreja que precisa de oração, precisa de mudança para saber tratar os seus membros. E aí, a minha palavra para esse rapaz aí que escreveu é que, mais uma vez, ele se posicione. Procure a sua liderança e procure as pessoas que estão agindo dessa forma e diga: olha, eu não estou gostando do seu comportamento e eu gostaria que você parasse. Se posicione mais uma vez, com tranquilidade, com paciência, né? Para que a situação cesse e ele envolva o pastor nessa questão. Que não faça já foi isso dito sozinho, aqui, né? É importante que some com outras pessoas. Some com outros. Já foi dito aqui que se ele entender que ele errou... A pastora Elaine fez uma colocação muito interessante. Igreja é corpo. Corpo, exatamente. E ninguém machuca o seu próprio corpo. Não. Né? E estão fazendo isso, né? Exatamente. Quando você está machucando alguém que faz parte da sua comunidade eclesiástica, você está se machucando, se autoflagelando. Pois né? daqui a pouco é uma pessoa que se perde na igreja. Sim. Um problema que não se reverte. Então ele procure, se ele errou, já foi dito aqui, ele pede perdão. Se é um posicionamento bíblico, ele reafirma e diz: tudo bem, vocês não concordam, fique com a opinião de vocês, mas eu gostaria de ser respeitado. Você sabe que nessa situação, eu acabei incorrendo nesse erro, vou usar isso como exemplo, porque é o seguinte: quando a gente pega o texto e lê, a gente imagina o seguinte, imagina a pessoa falando com a gente, então o que ela está falando pra gente é a verdade, claro. E pronto, acabou. Isso, E a gente acaba tomando partido dessa pessoa e começa a achar que ela está certa e o restante está todo errado. Sim. E a gente às vezes esquece de perceber que existe uma outra história. E nesse outro lado da história, pode ser que realmente uma palavra foi dita no lugar errado, na hora errada, do jeito errado, e aí causaria o que Natan escapou, né, de ter a cabeça arrancada, porque ia ser grosso com o rei, mas ele deu voltas, falou com jeitinho, e o rei acabou se denunciando sozinho. O rei acabou se denunciando e o profeta apenas teve que induzir a ele a verdade do fato que ele havia feito uma coisa absurdamente ruim. E ele acabou resolvendo a situação de uma forma pacífica. O rei se degradou por si só, pediu perdão, se jogou até o chão e Deus fez com que a coisa se revertesse. Mas não livrou da consequência do ato. Imagina se Natan fala de uma forma diferente. Ele estava sem cabeça, né? Seria outro decapitado. E aí a gente precisa ter cuidado com a hierarquia, o respeito. Exatamente. Respeito pela hierarquia. Às vezes você está falando a coisa correta, mas não da maneira correta. Sim. E a outra coisa que nós precisamos pensar, e que hoje está muito em voga, e lamentavelmente isso está dentro das nossas igrejas, isso aqui não é politicamente correto. Para mim, tá certo, nós temos que ter educação, gentileza na forma de fazer, mas se também é a verdade, nós não podemos negar. Claro. Tá? A gente tem que ver, né, João 10, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, entre a opção de ser politicamente correto e ser correto à luz da palavra de Deus, eu acho que nós temos que fazer. Mas o exemplo citado de Natan é fantástico. Se Natan chega lá e já diz pro rei de cara que ele estava errado, né?
mas ele foi, contou uma ilustração, tá? Que levou à reflexão de Davi. E ele reconhece. Daniel fez, isso que eu ia falar. Também houve uma coisa ruim, quando alguém aproveitou, fez alguma coisa, e Daniel acabou quase que, quer dizer, não nem foi quase porque ele sabia em quem cria, né? Daniel também teve que se portar dessa forma. O rei contou um sonho a ele. Sei. E ele disse assim: rei, que essa palavra se cumpra na vida daqueles que desejam ter o mal. Que ela se torne verdade naqueles que não te amam. Te amam, isso aí. Mas você é essa árvore. É muito complicado quando a gente fala de... e é complexo mesmo essa questão da igreja, porque é um organismo espiritual, mas a gente tem dentro da igreja todas as mazelas de nós humanos. Então, as pessoas têm uma visão da igreja e nós precisamos ter como um espaço onde que a gente vai ouvir a palavra, onde a gente vai aprender. Igreja precisa ser sadia, a igreja precisa ser tratada, educada. Isso passa pelo púlpito, mas vem também das pessoas que frequentam a igreja. Uma pessoa que entra na igreja precisa ser convertida e se converter exatamente isso. Se ela é invejosa, deixa de ser. Se ela era fofoqueira, vai deixar de ser. Né? A gente vai se adequando ao padrão bíblico. Agora, a gente também não pode olhar para a igreja e por conta de 2, 3, 4 ou 5 pessoas, porque eu não acredito aqui que é a igreja inteira, né? São questões muito pontuais, e às vezes olhar e entender o seguinte: esse irmão é fraco, não é a primeira vez que ele faz esse tipo de situação, né? Aquele também. Então, a gente precisa, e a Bíblia diz isso, a gente tem que ter literalmente suportar um ao outro, né? E suportar, às vezes, é carregar aquele mais fraco, ajudar aquele que está começando, fazer o outro entender o quanto aquela fofoca ou aquela calúnia pode estar machucando e ferindo o corpo. Então, isso é uma coisa que parte do púlpito, mas que também precisa partir. Há um provérbio muito lindo que diz: assim como o ferro afia um ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, quando a gente está dentro de a igreja, e aí essa questão do corpo ela é muito séria, o pastor, vamos dizer assim, um corpo diaconal, de presbitério, que quer que seja, também tem essa função, mas os membros também, né? A gente também pode, porque só vai ter fofoca se tem alguém que ouça. Então, o membro pode dizer para o outro: irmão, eu não vou levantar esse assunto, eu não quero ouvir sobre esse assunto, isso não é uma coisa que a gente vai falar, isso aqui é antibíblico. Então, nós precisamos, às vezes, ter esse tipo de posicionamento, que é de irmão para irmão, com o maior carinho, dizer: olha, por favor, não traga mais essa história para mim, né? E a igreja precisa entender por quê. Assim, um vai afiando o outro e a gente vai preparando para que todo mundo chegue no céu. Aí imagino que o primeiro conselho que passe pela cabeça de quem está vendo a coisa de fora é falar: meu irmão, sai dessa igreja, vai para outra. Isso resolveria o problema? Que é o pior conselho. Eu acho que assim, esse irmão, se ele errou, é ali onde ele errou que ele tem que acertar, pedir perdão e organizar. E se ele está certo, é ali mais uma vez que ele tem que ficar, né? Não é um movimento aqui de sair fora da igreja. Muito pelo contrário, é ficar ali. Ainda mais se ele tem convicção, vai ficar e Deus vai honrar, né? Se há alguma coisa que por acaso, dentro da esfera ministerial possa ter erro, é claro que vai chegar um momento em que isso vai ser visto, isso vai ser revisto, mas não é motivo para sair da igreja, isso não. Esse é motivo da gente ficar, fechar a boca, amar o inimigo, continuar glorificando a Deus, fazendo a obra. É assim, né, que a gente vem se fortalecer. Acho que na bonança é muito fácil. Sim. Agora, exatamente nessa hora da tristeza, nessa hora de uma dificuldade, é que a gente vai praticar o amor de Deus, né? Verdade. Então, sair da igreja é a pior do conselho que pode ser dado, a pior situação. Eu acho que ele pode até um dia vir sair, mas enquanto essa questão estiver aflorada, ela deve ser tratada, curada, para que não fique, né? Para que não se crie uma cultura, inclusive. Uma raiz de amargura que acaba ficando, com certeza. Que, aliás, me parece que já tem sido esse, meu caro pastor Jean, tem sido esse o mal atual desse rapaz, que ele fala: é muito sarcasmo, é muita piada. Isso me causa muito mal. O que fazer quando sofremos essa implicância e ouvimos piadinhas dentro da própria igreja? Como não cair? Como ser pacífico? Como ser longânimo diante disso? São as perguntas que vêm aqui dentro do texto. Como é que fica aí? Eu acho que é importante que ele pegue 2, 3 testemunhas idôneas,
Né? Não são partidários, não, mas testemunhas idôneas, para que acompanhem e percebam isso, e que isso seja levado para uma liderança, para que essas pessoas que fazem o sarcasmo, a piadinha, também sejam tratadas. Né? Mesmo que ele tenha errado, isso também está errado. Então, assim, não errou só um, estão errando vários. Isso precisa ser tratado. E é importante que ele... não adianta ir sozinho com uma lista dizendo, passou todo esse povo... Não é assim. Né? Pega 2, 3 testemunhas que são neutras, idôneas, para que vejam isso e vá para a sua liderança, converse com seus líderes. Isso precisa ser tratado. Às vezes pode ser uma situação que até vai ajudar a tratar esse corpo. Agora, fazer isso ainda assim com passividade, né? Sendo pacífico, paciente, longânimo, sem entrar em discussão, sem bater boca, porque só vale a pena uma pessoa implicar outra se o outro recebe a implicação. Como é que eu vou irritar alguém se essa pessoa não é irritável? Né? E a gente precisa aprender que às vezes a melhor forma de tratar o outro é a gente se tratar primeiro. Eu disse aqui, né, que ele precisa novamente se posicionar. Ninguém está minimizando o problema, porque é muito chato quando alguém fica o tempo inteiro. Só te interromper, mas para te dizer um dado aqui, que foi bom você tocar nesse assunto, exatamente, nós não estamos nos posicionando a favor de alguma coisa. Mas tem um ouvinte seguinte, que bom que na igreja de vocês é tão boa que vocês não conseguem ver os outros ângulos. Nós estamos vendo o debate só está começando. Com certeza. A gente só está falando do assunto, a gente está falando de várias vertentes do assunto, todos os ângulos do assunto, inclusive o ângulo que me dá o respaldo para ler o seu recado, e um tanto quanto injusto, mas justificável, porque você está achando que isso está certo. Então, beleza, isso é um outro ângulo também. Então tá certo, repito, que bom que a igreja de vocês é tão boa que vocês não conseguem ver de outros ângulos. A gente está vendo agora, obrigado pela dica. E também continua dizendo o seguinte, o problema é que a maioria das vezes esse sarcasmo vem da liderança da igreja. Isso procede, pastor Jean Max? Bom, eu não sei de que igreja ele está falando. Não é a postura de um pastor ficar implicando com sarcasmo com as pessoas. Nós não estamos aqui para isso, né? Nem estamos nas nossas igrejas para isso. Na minha visão de mundo e de igreja, não é a postura dos pastores que eu conheço. Pelo contrário. Na sua grande maioria são homens respeitáveis e que têm zelo pela vida das pessoas, como zelam pela sua própria alma. Mas eu disse que esse rapaz precisa se posicionar, né? Tem que ter muita paciência, pedir a graça a Deus para não sair da graça, para suportar essas coisas e buscar na liderança da igreja um apoio. Pastor, me ajude, porque isso não está me fazendo bem. Agora, alguém disse para mim uma frase, de algum filósofo, eu não sei citar quem, que é aquele que te irrita, te domina. Isso aí. E eu concordo com isso. Se o cara consegue me irritar, é porque ele domina. E Tiago diz mais ou menos isso. Ele falou que cada um é atraído, né? E o cara está ali numa cilada, atraído e engodado segundo suas próprias concupiscências. Eu lembro da minha época de menino que tinha garotos assim que foram marcados com um apelido só, porque eles se irritavam. Elizabeth Kenny. Já tiveram outros que já tiveram 1000 apelidos e nenhum pegou, porque eles sempre levavam na boa, aquilo não irritava eles, então o apelido nunca pegou. Não fica. Virou um apelido meu, virou meu nome agora, né? É Cid Cabeção Gonçalves. E minha cabeça nem é grande. Foi Elizabeth Kenny que disse essa frase, aquele que te irrita te domina. Olha aí, pronto. Socorro bem presente na hora da dúvida é o Google aqui. É isso aí. Ele vai direto nele lá. Bom, já são 11h27. 11h27. Ao nosso ouvinte, qual o conselho que vocês dão para esse nosso ouvinte? Aliás, vocês já deram conselho com relação ao posicionamento, mas é a forma de falar, a forma de se posicionar que vai fazer a diferença para que resolva o problema. Eu acho que agora, às vezes, pode ser hora de, se a coisa estiver séria, exatamente isso, tomar esse posicionamento, mas um posicionamento sério, acompanhado, direto com a liderança, enfim. Mas, ao mesmo tempo, sabe, se ele continua vendo, né, e continua sentindo que está certo, se ele está errado, vamos reorganizar, repensar, mesmo com a liderança, com quem quer que seja, pedir perdão e alinhar. Se ele está certo, levantar sua cabeça, ir para os cultos, ir para o culto para louvar a Deus, para agradar a Deus, entendendo que, assim, muitas vezes a gente pode ser até mal compreendido, né? Podemos ser mal aceitos, mas quando a gente sabe que a gente está fazendo aquilo que literalmente a gente sabe que é aquilo que Deus que precisa ser feito, a gente levanta a cabeça, a gente vai em frente. O que ele não pode é se irritar,
é bater boca, é brigar e especialmente sair da igreja. Fique firme, levante sua cabeça, conserte isso, seja pedindo perdão, seja se reposicionando com relação a essas pessoas, mas assim, fique firme com Deus, busque a justiça de Deus, faça aquilo que é justo, haja com as pessoas como você gostaria que elas agissem com você, suporta às vezes a fraqueza de um irmão ou outro, mas fique firme com Deus acima de todas as coisas. O Sócrates. Perfeito, acho que foi a pastora Helene, ela resumiu exatamente a postura que tem que ter, tá? Se ele tem consciência daquilo que fez diante de Deus, eu acho que ele tem que se manter, mesmo que isso lhe custe algumas tristezas nessa direção. Se não, eu acho que a primeira coisa, ele deve se aconselhar com o seu pastor, com a sua liderança, né? Então, porque às vezes, muitas coisas não chegam para nós, somos pastores da igreja. Está acontecendo no dia a dia ali e o pastor é o último a saber, né? Acho que a primeira coisa que ele devia fazer é procurar o pastor. Dizer, pastor, eu fiz isso, está acontecendo isso. Quem sabe é bem mais simples essa solução com um aconselhamento pastoral. Acho que a primeira coisa que ele tem que fazer nesse instante é procurar o seu pastor, relatar essa situação, seguir a orientação pastoral. Agora, se mesmo assim não tiver, ele perdoa aqueles que estão o agredindo nessa forma natural e procure fazer a vontade de Deus. É isso. Gente, tem uma notícia de última hora chegando aqui, vamos lá. Juliano Medeiros, bom dia, nosso quarto debatedor hoje, não? Bom dia, sentei aqui pelo menos na quarta cadeira, né? Mas estou longe de ser debatedor, me deixa aqui na categoria de jornalista, tá bom. Quais são as novas? O pessoal aqui é fera demais, não tenho muitos argumentos para debater com eles. No âmbito aqui dessa discussão que vocês estão tendo, eles têm muito mais propriedade do que eu. A humildade. Ou seja, o assunto é sério, né? Hoje não se fala em outra coisa, toda a imprensa reunida em Curitiba, afinal de contas, o ex-presidente Lula vai ficar frente a frente com o juiz Sérgio Moro. E existem uma série de mecanismos para tentar fazer com que esse depoimento não seja dado hoje. Mas o primeiro deles já caiu por terra. O juiz federal Nilvaldo Brunoni, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a suspensão do processo do triplex da empreiteira OAS. Essa decisão saiu agora há pouco. Com isso, está mantido o depoimento do petista ao juiz Sérgio Moro às 14h em Curitiba. A defesa do ex-presidente recorreu com habeas corpus que pedia liminarmente a suspensão do processo sobre o triplex da empreiteira OAS, alegando que precisava de mais tempo para analisar documentos da Petrobras, cerca de 100 mil páginas que foram anexados ao processo nas últimas semanas. Só que tem uma questão curiosa nesse assunto. Esses novos documentos foram anexados a pedido da própria defesa do ex-presidente. Esse vai ser o primeiro depoimento de Lula na presença de Moro e na condição de réu. Nesse processo, segundo o Ministério Público Federal, o ex-presidente é acusado de receber R$3.700.000 em propina, de forma dissimulada, da empreiteira OAS. Em troca, ela seria beneficiada em contratos com a Petrobras. São 11h32 agora no Rio, há cerca de uma hora, o avião particular levando o presidente a Curitiba chegou então por lá. Ele que saiu de São Paulo, no saguão do aeroporto em Curitiba, foi recebido pelo presidente nacional do PT, Rui Falcão, e por outros parlamentares. A cidade de Curitiba amanheceu sob um forte esquema de segurança para evitar confrontos entre os grupos que apoiam Lula e aqueles que apoiam a Lava Jato. É isso aí, a qualquer momento a gente volta com mais informações para você aqui durante a programação da 93 FM. Essa é a Rádio do Povo de Deus, agora são 11h32. Gente, foi por muito pouco, mas foi por muito pouco que uma moradora de Caxias do Sul não perdeu $10 mil em dinheiro, cerca de 33 mil reais, que ela mantinha guardado dentro de um par de botas. Tudo porque o calçado havia sido doado pela filha dela, sem o seu conhecimento, para um bazar que ocorre anualmente durante a triagem. Que acontece, já tem um ponto aqui, né? O locutor passa pelo ponto, que ocorre anualmente, ponto. Durante a triagem, uma das voluntárias percebeu que aquilo não se tratava de uma doação normal.
A dona da bota, que não quer ser identificada, por motivos óbvios, não havia percebido o sumiço do dinheiro, o que só aconteceu quando os organizadores do bazar entraram em contato por telefone. Você tem dinheiro guardado? Que é meio complicado hoje, né? Você já escondeu dinheiro em lugares estranhos? Você já foi surpreendido pela honestidade de alguém? O que a Bíblia orienta em casos como esse? Gente, vocês guardam disso? Ô, pastor Sócrates, você guarda dinheiro em bota? Guarda dinheiro em sapato? Não tem tanto dinheiro para guardar em bota, não. Sim. É mesmo? Mas se tivesse, guardaria onde? É muito pouco. Não, melhor no dizer. Banco, no banco é o melhor lugar para guardar dinheiro, com certeza. Apesar das taxas e tudo? Com certeza. A melhor forma é guardar nas instituições financeiras. É mais seguro. Agora imagina. Já aconteceu um fato parecido comigo. Na época eu lecionava no seminário. Não, foi R$100. Foi R$100. Duas notas de 50. Eu lecionava no seminário e tinha um aluno bastante. Hoje é pastor até, fazendo um bom trabalho, mas ele tinha algumas necessidades. Ele disse para mim, pastor, eu nunca tive um paletó. O senhor não tem um paletó para me dar, não? Quando eu for pregar numa igreja, eu doei para ele. Na semana seguinte, levei um paletó para aquele aluno. Na semana, fui embora, tranquilo. Na semana seguinte, ele voltou, pastor, é o seguinte, o senhor me deu isso aqui também? Porque estava no bolso do paletó, duas notas de R$50. A minha mãe tinha um hábito muito interessante. Quando eu li, eu lembrei de imediato. Ela colocava, por um tempo, ela trabalhava com confecção, enfim, né? Ela liderava toda uma confecção, era violinista também de orquestra, mas vendia, né? Trazia algumas coisas, e ela tinha por hábito pegar dinheiro e colocar entre lençóis. Oh, meu Deus. Né? Então, imagina aquela coisa de lençóis, ela colocava ali. E muitas vezes, naquela hora assim, do tipo, preciso do dinheiro agora, ela não achava, porque não tinha um lençol específico. Então, era muito engraçado, porque ela começava a tirar os lençóis e balançar. E eu lembro aquela cena de criança, que dinheiro caía daqui. Claro, não era dólar, né? Dinheiro caindo, cruzeiro na época, caindo para um lado, caindo para o outro, e ela acatando as notas. Muito engraçado, porque tem gente que tem essa questão de colocar. A sorte dessa senhora é o fato de que esse brechó, o bazar, tinha o contato da filha, de alguma forma conseguiu chegar. Porque... Não, pior. A pessoa poderia, mesmo tendo contato de todo mundo, e nada. A pessoa que pegou foi honesta, né, como tem que ser, né, e devolver aquilo que não é nosso, seja o que for, né, seja um lápis. Isso a gente aprende e ensina para filho, né, aquela coisa de mãe e pai tem que abrir sim o estojo e ver se lápis não é seu, devolve pro seu colega. Mas é uma borracha bonitinha, uma canetinha da cor que eu não tenho, o que não é nosso não tem que ficar com a gente, né, e isso é uma coisa que a gente aprende. Uma outra questão que eu lembro aqui da minha infância é de uma vez ter achado moeda na rua. Achei 2 moedas na rua. Não sei nem quanto valeria aquilo hoje. E fui para casa toda feliz. Estava assim, jogado numa esquina, peguei a moeda, levei para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, mostrei para minha mãe, olha aqui o dinheiro que eu achei. E ela perguntou onde eu achei. Eu disse onde. Eu lembro que assim, eram uns 3 quarteirões da minha casa. Ela pegou na minha orelha e foi puxando a minha orelha pelo meio da rua, até que eu chegasse aonde onde eu tinha achado a moeda, fez eu colocar a moeda no chão, e eu voltei para casa, apanhei, porque peguei um dinheiro que não era meu. Né? Tem gente que vai hoje e fala, nossa, mas caiu do céu. Ou então fala que achado não é roubado. O que é achado não é roubado. E na realidade, se não é nosso, não é nosso. Pastor Jean, quando o senhor falou do negócio de cruzeiro, não sei porque o pastor Jean olhou pra minha cara. O que foi, pastor? Eu não lembro dessa. Olha aqui, tem um ouvinte que diz o seguinte, que pastor Jean, meu sogro guardava a aliança dele de ouro, dentro de um sapato. Depois de algum tempo ele esqueceu e jogou o sapato no lixo. Nossa. Só lembrou muito mais tarde, mas aí já era tarde demais. Um outro ouvinte seguinte aqui, ó. Ô Cid, meu pai já escondeu o dinheiro em cima do telhado, embaixo da cama. É isso. Mas aqui já falado sobre o outro. Eu guardava interno e eu esqueci em que terno que eu guardava, né? Aí também Aí às vezes eu ficava nervoso, eu falei, meu Deus, era pra eu ter dinheiro, cadê meu dinheiro? E não achava. Mas em contrapartida, uns meses depois eu era abençoado achando um dinheiro. Não era hora de gastar. É providência de Deus, não era hora de gastar. Mas hoje em dia, você sabe que essa coisa de ser honesto acaba assustando. Aconteceu um fato comigo um tempo atrás, eu tava com a minha esposa e minha filha, a gente foi num local, a Isabel ainda era pequenininha, tava com um carrinho de bebê, então a gente foi numa loja, achei um sapato bacana lá e coloquei, vamos levar esse sapato pra mim, vou comprar esse sapato e tal. Aí fomos lá no caixa, pagamos tudo e tal, e a gente foi no lanche, foi fazer um lanche. Quando eu olhei embaixo do carrinho, o sapato tava ali dentro. A caixa de sapato estava ali, porque eu havia colocado ali, porque a gente estava carregando algumas coisas. Sim. Então, quando chegar no caixa, eu me lembro e pego e tal. E fui lá, e a gente estava lanchando e voltei na loja para entregar o sapato.
Quando eu entreguei assim, o segurança falou, mas peraí, você vai devolver o sapato? Você estava lá fora, vai devolver agora? O segurança, mas ninguém tá sabendo. Falou, ninguém tá sabendo. Eu falei, eu tô sabendo. E a minha família precisa se orgulhar de mim. Eu vou levar um sapato que não é meu. Aí eu fiquei pensando, por que a honestidade hoje ela assusta tanto? Por que ser honesto hoje assusta tanto? A pessoa chega lá e oferece uma ajuda. Acontece lá na Penha, de uma igreja lá, faz um serviço social muito bacana, em que as pessoas saem pra rua para ajudar a limpar a rua, ajudar a limpar a casa das pessoas e tal. E tem pessoas que se assustam com isso e se recusam a receber aquelas pessoas que só estão querendo ajudar porque acham que o que é de graça vai sair caro. É só alguém oferecendo ajuda. Por que hoje é tão difícil as pessoas aceitarem a honestidade como uma coisa normal? É uma tendência. É tendência? É uma tendência mundial que as coisas se invertam, os valores sejam substituídos. Então, para nossa tristeza e vergonha, a igreja não tem sido capaz de influenciar o mundo a ponto de transmitir ao mundo esses valores. Vindo para cá, eu li uma mensagem de um brasileiro que chegou em Estocolmo e lá ele encontrou uma catraca na entrada do metrô que podia passar de graça. Se você não tiver dinheiro, passe por aqui. Então é uma medida social, pública, que se a pessoa não tiver dinheiro, ela não vai ser impedida de chegar onde quer. O serviço está lá para atendê-la. E aí ele perguntou pro segurança por que é que existe aquela catraca. E ele explicou, né? A placa já diz. É para quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro passa por aqui. Quem tem dinheiro paga nas outras. Eu falei, se uma pessoa tiver dinheiro e decidir passar por aqui. Aí a mulher perguntou para ele assim, por que ela faria isso? Então, é isso que a gente tem que entender. Nós não fazemos para aparecer, né? Ela não tem na cabeça dela uma razão para ser desonesta. E aí a gente vem para isso que a gente tem que buscar. E aí a gente vem para a questão da educação. Porque isso é educação. Educação de um povo que passa pela escola, mas que começa na casa. Né? E quando eu cito aqui da minha mãe, começa na casa. Uma coisa que ela nunca admitiu. Né? E nós não éramos ricos, não. Mas não adianta, não é nosso, você não pega. E é uma questão que a gente aprende, passa para filho, que vai passar para neto, porque é uma educação. E aí a gente está falando de formação de caráter. Né? A gente tem uma sociedade muito mal formada, né? Onde o que vale é ganhar vantagem, onde o que vale mas eu acabei me dando bem. E esses princípios, que são princípios que vão deformando o caráter, eles passam, volto a dizer, fazem parte de uma política pública, mas fazem parte também de uma má educação que acontece dentro da casa, onde o filho não respeita. Se o pai não pode pagar aquela bermuda da marca, ele vai roubar, vai comprar a bermuda da marca, vai entrar em casa, os pais vão olhar, saber que é roubado e não vão falar nada, nem mesmo perguntam como é que você conseguiu dinheiro para comprar isso. Então, é o gato, também, né? Então, a gente é o gato na luz, e aí aquela coisa que a criança vai vendo, que muitas vezes não é dito, mas é percebido, né? Alguma coisa acontece com o meu irmão mais velho, com um gato que é puxado daqui, com uma coisa que a gente vê que o pai faz errado ali, e que vai aprendendo, isso acaba sendo normal, e aí é muito assustador. Hoje a gente vê, às vezes, campanha política, onde diz, vota em mim porque eu sou honesto. Ser honesto devia ser assim, não era nada que alguém tivesse que dizer como se fosse uma vantagem, né? Mas não é assim. É como se fosse um diferencial. Cid, você falou de pessoas que recusam quando alguém vai ajudar. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o que está acontecendo é isso, a iniquidade tem aumentado a tal ponto que as pessoas não acreditam que alguém possa se doar. Doar o amor que tem pelas pessoas, pelos necessários, fazer alguma coisa que não tem uma contrapartida. E a igreja tem que fazer essa diferença no mundo, né? A pastora disse, o pastor Jean também, essa questão de você tentar esconder essas ações que o filho fez ou que alguém fez. É impressionante. Uma vez eu tinha comprado uma propriedade um pouco distante de onde tinha o último poste de luz e fui até a empresa para saber o que podia fazer. Um funcionário diz, o senhor faz como todo mundo, faz um gato. Aí eu pedi que eles escrevessem um documento para mim. Escreva, por favor. Então, já que você é da empresa, faz. Não, posso escrever. Então, se você não pode escrever, eu não vou fazer. Eu não posso fazer. Então, tem alguns valores que a gente tem que ter a coragem até de tomar prejuízo. Eu comprei um gerador para resolver a minha situação. A gente tem que ter a coragem de tomar o prejuízo, ter a coragem do que parece ser prejuízo ao primeiro instante, mas você
ter a sua integridade diante de Deus, consciência a limpa. fé, consciência limpa. Exatamente, exatamente. Ainda sobre esse assunto da honestidade, de guardar dinheiro, de perder dinheiro, tem um ouvinte que falou o seguinte, ó, é a nossa irmãzinha lá de Vila de Cava. Gente, meu sogro guardava dinheiro dentro da televisão. Certa vez ele vendeu a televisão para um vizinho e tinha muito dinheiro dentro, muito dinheiro. Sabe o que o vizinho fez? Gastou dinheiro. Não, ele devolveu tudo para minha sogra, que precisava pagar as contas de meu avô, meu avô no caso? Não, sogro. O sogro, já viajei na casa do avô, e meu avô não dava dinheiro a ela para pagar as contas. E o assunto de ontem aqui no debate foi cabeça dura. A outra vez o seguinte, olha, meu pai tem mania de esconder dinheiro. Na época que entrou o real, nessa época que o senhor não se lembra, meu caro pastor, já? Eu acho que do real, acho que eu lembro. Foi a mudança do Cruzeiro. Foi a mudança, Não, tinha o cruzado. Era o cruzado. Cruzado novo. Mas eu me lembrei do cruzado. Mas eu falei do cruzado porque eu li a respeito, tá, gente? Então, meu sogro tinha mania de esconder o dinheiro. Na época que entrou o real, ele perdeu o equivalente a R$2.000 hoje. Ele tinha escondido debaixo da cama, tinha um baú. E quando eu e minha mãe fomos limpar, nós achamos aquele bolo de dinheiro. Aí eu imagina a alegria da tua, achei um monte de dinheiro, mas não valia mais nada, gente. Não valia mais nada. Hoje vale, né? Como moeda antiga. Como coleção, né? Como coleção. A moeda muda tanto, né? Que... É verdade. Felizmente tem um tempinho já que não muda, né? Gente, olha, a gente está aqui falando desses assuntos de honestidade, aquela coisa toda, e que isso vem da educação, vem da cultura, vem da escola, formação de caráter. Mas imagino que uma pessoa hoje fica imaginando que já é tarde demais para estudar, porque já não dá mais, já tô velho, já passei do tempo e tal. Mas um pastor nos dá um exemplo maravilhoso. Um pastor, 88 anos de vida. Ele deu um exemplo, ele virou notícia no mundo inteiro, porque quase 60 anos depois do sonho dele ser colocado no coração, ele conseguiu o tão sonhado diploma de universidade. Horace Sheffield. Ele deixou a faculdade para que as suas filhas pudessem se formar. Ele sacrificou isso. Sacrificou o sonho dele em função das suas filhas. Só que após ficar viúvo, com as filhas já formadas e ainda ensinando o evangelho, o pastor decidiu recomeçar. E essa semana ele conseguiu se formar em estudos cristãos. E em sua formatura exibiu um cartaz onde era possível ler: com Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. Aí vem aquela pergunta, para que os nossos ouvintes se façam essa pergunta, para que a gente faça alguma reflexão sobre elas. Você já desistiu de algum sonho ou projeto por achar que o tempo já passou para você? A história desse pastor é uma inspiração. Quem é que inspira você a prosseguir? Qual é o segredo para ter um coração confiante na afirmação de Mateus 19:26, de que com Deus tudo é possível? 88 anos, abriu mão 60 anos atrás da sua formação para que as filhas pudessem, para que ele tivesse condição financeira de manter as filhas na universidade. Pastor Jean Marques, você está bem longe dos 88. Já abriu mão de algum sonho por causa dos filhos? A gente sempre faz isso, né, Cid? O tempo todo. Não tem como impedir, mas isso não traz nenhuma tristeza pro meu coração, não, porque quer queira, quer não, realizando neles, já estamos realizando em nós. Então, eu acho que é um pouco natural esse comportamento dos pais de abrirem mão. Uma vez que você tem filhos, alguém já disse isso, você deixa de viver a sua vida para viver a deles, né? Preparar o caminho para eles. E eu acho que isso é o grande mistério, o grande poder e a grande graça de ter uma descendência, de ver o seu nome avançar, né? De saber que a sua história não vai acabar junto com você, que ela vai prosseguir nos seus descendentes. Eu acho que é realmente uma herança do Senhor para as nossas vidas. Então, o que nesse aspecto aí é um comportamento normal de todos os pais. Já começa na hora de dormir. Você quer dormir, o menino não quer, e você deixa de dormir para atendê-lo. Então, os pais são isso. Os pais são isso, né? O bonito na história do pastor, você que sabe pronunciar, como é que é? Horace Sheffield. Horace Sheffield. Isso é quase língua estranha. Isso aí. O bacana é ele, na idade, né, citada, conseguir uma graduação. Isso é muito legal, porque as pessoas, elas são propensas a arrumarem desculpa, porque hoje já não tem mais o filho, hoje já não tem mais o que impedia, né? E elas continuam inertes. Então eu estou vendo um homem que reagiu, eu estou vendo um homem que decidiu fazer a diferença para a sua própria vida.
porque teve um tempo que ele foi impedido por uma situação que envolvia a situação dos seus filhos, mas agora ele está livre para isso e foi atrás do seu sonho. Essa é a mensagem que a gente precisa aproveitar. É muito interessante isso. O fato dele abrir mão, né, da abnegação que ele tem pelos filhos. Eu tenho observado, e agora aqui no Brasil que a gente tem percebido esse aumento da expectativa de vida, eu tenho o privilégio de dirigir um congresso chamado Congresso Nacional de Terceira Idade e Capacitação, que a gente reúne idosos de todo o Brasil. Esse ano, em setembro, será em Porto de Galinhas. Aliás, eles fazem questão de serem lugares bastante atrativos. Mas é impressionante, Só conheço por foto, mas eu acho maravilhoso. Pois é, lindo, maravilhoso. Mas é interessante, Cid, o quanto alguns idosos que já são avós, alguns bisavós, estão voltando para a universidade. Então, não puderam fazer na sua juventude e agora estão voltando para a universidade. Só com cursos Só com cursos, exatamente. Impressionante. Há pouco tempo, um senhor aqui em Goiânia, que aprendeu a ler. Olha a história dele. Ele aprendeu a ler porque se converteu e queria ler a Bíblia. E agora, aos 90 anos, ele concluiu o curso de Ciências Jurídicas. 90 anos, concluiu o curso de Ciências Jurídicas. É muito interessante. A gente fica muito feliz com isso, saber que a palavra de Deus, como é que contribuiu para a vida daquele homem que aprendeu a ler, lendo a Bíblia e foi abençoado. Muito interessante. Como isso. muitos, né? Tem muita gente que aprende a ler lendo a Bíblia. É verdade isso. E isso é uma coisa interessante. O interessante do olhar sobre a velhice é que quanto mais a gente convive, né, e com uma expectativa de vida está aumentando, o Brasil já foi um país jovem, hoje a gente sabe que daqui a alguns anos a gente vai ter uma quantidade de pessoas aí partindo da meia-idade para a terceira idade muito maior do que a gente já teve há 20, 30 anos atrás. É interessante porque a gente vai percebendo, não só pela convivência, mas também pela vivência, né? Estou falando do Cruzeiro aqui, mas estou com meus 52 anos, estou longe também dos 88. Mas a verdade é que uma coisa interessante que a convivência traz é essa visão de que o corpo da pessoa idosa pode até não ter tanta vitalidade né, com relação ao corpo do jovem, mas a mente, né, ela pode ser muito mais produtiva, porque se é uma pessoa que sempre produziu, que sempre leu, que trabalhou, seja no que for, a mente não envelhece, né? A eternidade que Deus colocou no coração humano. Então, é muito interessante porque esse olhar antigo de que tinha pai que até dizia, olha, eu vou te dar pro velho, o velho vem aí, como se o velho fosse uma figura aterrorizante, hoje não é mais, né? Porque o velho participa, né? O velho está, graças a Deus, dentro de uma caixa de supermercado, está trabalhando dentro do mercado como um todo. E isso é muito interessante, porque começa a trazer também para as novas gerações, não só o respeito, mas começa a trazer para esse pessoal que já está na terceira idade, essa visão de que eu posso, né? Eu tenho cabeça para estudar, eu tenho raciocínio para isso, eu consigo elaborar, eu consigo produzir, eu consigo vivenciar. E aí, mesmo que se abra mão, e exatamente isso, a gente abre mão das coisas com o maior prazer pelos filhos, mas aquele que é projeto, aquele sonho de terminar uma faculdade de medicina, nós temos a senhora que terminou com 75 anos uma faculdade de medicina, que teve que entrar na justiça para ela poder exercer o direito, e ela está exercendo, né? Uma pessoa que termina com 90 anos um curso jurídico, são pessoas que produzem, porque a mente não envelhece, esse sentimento do ser eterno está dentro do coração do homem. Só que não é uma eternidade que a gente vai viver aqui. A gente vai viver ou no céu, né? Espero que no céu, algumas pessoas não vão escolher para lá, mas não é. A gente vai viver uma eternidade. Mas a gente precisa se preparar, estudar, e a mente não para. A mente não envelhece. Vivendo, né? Continuar vivendo enquanto está vivo, né? Eu me preocupo com essa questão de vermos pessoas da terceira idade no mercado de trabalho, porque eles estão trabalhando enquanto os novinhos estão em casa vendo videogame. Sim. Sem produzir nada, né? Isso aí. Nada. Porque, infelizmente, o mercado de trabalho brasileiro, ele não tem demanda para atender todo mundo, e essa é uma tendência que, na minha visão, na minha maneira de observar, não está ajudando. Até porque eles estão ocupando espaços que os jovens não estão querendo ocupar. Não é que não estão tomando o lugar dos jovens, é que o local está vago. Está vago, os jovens não quer fazer nada. Não, minha avó vai lá trabalhar por mim. Isso aí. Então isso é lamentável. Eu acho assim, a pessoa envelhece quando ela para de olhar para frente e ela começa a dar valor só ao que ficou atrás.
Então isso é o verdadeiro envelhecimento, quando você tem mais lembranças do que esperança. Então enquanto a pessoa tiver projeto, quando ela, se assim, semana que vem, mês que vem, ano que vem, eu penso nisso, penso naquilo outro, ela está vivendo, entendeu? Então quando ela começa a pensar no que já fez, começa a olhar para a sua parede, ver o que está lá e valorizar a sua história e não ainda as suas próximas conquistas, ela começou a morrer. E acho que a igreja favorece muito isso. As igrejas evangélicas, de uma forma geral, tem muito trabalho para a terceira idade, tem eventos, sejam congressos, né, saídas, esse tipo de coisa que favorece muito. Acima de tudo, a questão da amizade, da sociabilidade. É aquela senhora que mora sozinha, mas que vai para a igreja, que está com amigas. Não são nem projetos grandes. Não. Semana que vem eu vou visitar uma irmã, pronto. Isso aí, já é um plano uma para semana que vem. Exatamente. Né? Ela acho tem que a estar viva para a próxima semana. Exatamente. E aí, provérbio diz, né? E ainda quando envelhecer, darão frutos. Então, isso é muito interessante, porque quando alguém faz uma atividade dessa, deixa até de adoecer pelas questões naturais de estar tempo para adoecer. Quanto mais sai, quanto mais movimenta, quanto mais convive. Não tem tempo. E isso traz traz vitalidade, porque dentro da igreja a pessoa até está ali, pode estar com 80 anos, né? Mas vai abraçar o jovem, vai estar vendo o neto do outro, vai estar participando da vida dos outros, ajudando, trabalhando num café, numa cantina. Então, essa atividade é ótima. Sim, e essa a última coisa que se pode fazer nessa idade é ficar trancado em casa. Aí, realmente... E essa mudança social que a gente está vivendo aí, do idoso tomando não, né? Ocupando o lugar que o jovem devia estar ocupando, ela tem um fruto terrível. Acabou de nascer a primeira geração cuja expectativa de vida é 8 anos menor que a dos seus pais. Justamente por essa tendência de ociosidade desde o primeiro momento. Sim. Então, se a gente não abrir os olhos para isso, né, a gente vai ver aí os nossos filhos morrendo antes da gente. A gente vai enterrar os nossos filhos. A igreja, principalmente, já que ela tem esse poder que a pastora Elaine citou aqui, ela tem que fazer todo o seu corpo funcionar. Com certeza. Né? Como o pastor falou esses dias aí, do bebê, do que mama, né, ao mais velho, todo mundo tem que ganhar uma função na igreja e trabalhar. Inclusive estimulando os jovens a trabalhar, a se formar. Sabe, eu acho que é uma coisa que precisa, os adolescentes e jovens hoje precisam entender isso, essa adolescência estendida, né? O meu avô casou com, não é exemplo, mas o meu avô, pai do meu pai, casou com 15 anos. Né? Era jovem demais, mas não era uma coisa muito incomum naquela época, não. Hoje você tem rapaz com 30 anos em casa, achando que é adolescente, que papai e mamãe ainda tem que sustentar. Então essa adolescência que está estendida, essa imaturidade, e aí se tem filho, traz o filho para casa. 62. Isso aí. Em casa dos pais. Em casa, na casa dos pais. Na casa da mãe. A senhora é minha mãe. É isso aí. E aí, como é que fica? Tem que cuidar de mim. Você sabe que hoje de manhã eu estava vendo um rádio. Triste. Eu fico zapeando em rádio, o locutor não ouve rádio para ouvir música, o locutor ouve rádio para ouvir o outro locutor. E a gente aprende um com o outro assim. E eu vi uma coisa que eu achei interessante, alguém falando sobre a geração Y. Já ouvi falar na geração Y? Pessoal que nasceu em média, por volta dos anos 80. Isso, né? Essa geração. Que nasceu nessa época aí. Entre 60 para cá, 68, 70. Não, 60 na geração 60X. Então, a partir daí, falou 80, eu me animei. Eu já nasci no X, então. Eu nasci no X, então. No finalzinho do X. Misericórdia. Eu tô neném, tô gatinha. Você já chegou me elogiando demais logo cedo. Então, sabe que fala o seguinte, que essas pessoas que nasceram nessa época, elas não se frustram tão facilmente. E mesmo quando se frustram, elas reagem. Sim. Já o pessoal que veio um pouco depois, por causa do excesso do sim, tecnologia, sabe, aquele sim para tudo. Essas pessoas se quebram com muita facilidade e desistem facilmente de tudo, o que se torna difícil. Isso é culpa nossa, né? Porque a gente se irritava com o não. E a gente acaba dizendo com o não, mas foi o não que fez a gente crescer. Exato. Foi o não que nos fortaleceu. A gente queria uma mas coisa, como a gente não gostava e ninguém gosta do não, a gente quer agradar os nossos filhos e estragamos a vida deles. E eles precisam do não. O não faz crescer, né? Uma das questões, uma situação que mais me marcou a nível profissional foi uma época que trabalhava em presídios. E ouvi de um rapaz, espero que ele esteja vivo na época, né? Ele já ouvia rádio,
e ouvi de um rapaz, já tinha 7 mortes aí no currículo, uma situação muito complicada. E aí ele disse o seguinte: estou aqui porque nunca ouvi não da minha mãe e do meu pai. Eu saía, roubava coisas na feira, trazia para casa. Um dia foi roubar banco e aí, enfim, se envolveu com... Foi quando matou a primeira pessoa, se tornou fugitivo, enfim, né? E foi muito triste ouvir isso, né? Estou aqui porque eu nunca ouvi não. O não faz parte. O não faz parte. Não tem limite. O limite faz parte. Exatamente. Exatamente. Até onde eu posso ir? Qual é o limite do outro? Qual é o meu limite? Qual é o respeito que eu tenho? E aí a gente volta para o primeiro assunto. Qual é o respeito que eu preciso dar ao outro? Né? E qual é o que cabe a cada faixa etária? Existe a faixa etária de produzir, de crescer e de continuar vivendo. Gente, falta alguns segundos para o meio-dia, mas eu preciso ler esse último depoimento com relação ao segundo assunto de hoje, tratando sobre a questão da honestidade. Isso aqui foi muito melhor do que o que eu falei aqui. Gente, bom dia, gente, mesa debatedora. Nosso ouvinte se identifica aqui, é de Campo Grande. Já aconteceu comigo, eu fui em uma loja e acabei levando uma meia calça preta nos ombros. E com aquele negócio que apita, eu passei por lá, apitou, só que ninguém parou na porta, então eu também fui embora. Só vi quando eu cheguei no carro, no transporte, como era longe da loja, decidi entregar num outro dia, pois eu tinha levado sendo um tamanho maior. Chegando no caixa no dia seguinte, a moça me olhou assustada e pediu para chamar a gerente, porque ela queria tirar uma foto minha para pôr no quadro de honestidade. E eu me recusei e disse que eu só queria entregar, porque não me parecia honesto levar para casa. E não para aparecer. Eu vim aqui e, embora todos tenham ficado olhando para mim, parecia que eu tinha feito algo de outro mundo. Viu só como a honestidade às vezes assusta? Não sei, mas foi devolver, mas no dia seguinte, quer dizer, podia ter ficado, né? Mas não, aí queria tirar foto da honestidade. Gente, a honestidade tem que ser foto. É muito difícil isso, né? Agradecendo demais aqui a companhia dos nossos debatedores, a gente lamentavelmente encerrando mais esse debate de hoje para voltar amanhã. Pois muito bem, meu caro pastor Sócrates, que alegria em revê-lo, obrigado pela presença, que Deus abençoe e volte sempre. Obrigado, Cídio, foi muito bom voltar aqui, tá com os irmãos aqui nessa mesa. A gente sai daqui renovado, que a gente aprende, né? No debate a gente acaba aprendendo e vendo experiências maravilhosas. Eu estava ouvindo a pastora Elaine falar do exemplo da mãe. Aconteceu alguma coisa comigo parecido também. Não foi moeda, não, mas comigo como também, é que é legal a gente ver. A gente não esquece, né? Lições. Muito obrigado. Pode deixar que eu não vou sumir tanto tempo agora, não. Por favor, não faça isso. Pastora Elaine, obrigado pela presença, Ben. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigado. Um grande beijo a todos os nossos ouvintes. Um beijo para todos ali queridos do Ministério Fronteira, um especial, claro, para o meu marido Álvaro e para todos aqueles que são honestos, todos aqueles que são honestos e que não só ensinam, como guardam bom caráter. Amém. Pastor Jean, obrigado pela presença sempre, amigão. Obrigado, Cid. Quero mandar um grande abraço aí para minha família, para minha igreja ali na Ilha do Governador, a DIG Freguesia, para minha igreja lá em Campo Grande, Assembleia de Deus Afonso Viseu. Estamos nesses 2 lugares, mas eu quero mandar um abraço muito especial para uma família querida, irmão Alisson, sua esposa Tatiana e os seus 2 filhinhos, a Ana Clara, que é uma levita, uma cantora, uma menininha muito abençoada. Até te mandei um vídeo dela aí. Sim, eu vi ela cantando. E o Luiz Henrique é o bebezinho mais fofo da igreja, uma bochecha enorme. Meu Deus. E já é ator, viu? Já fez novela, o garoto cara? Prodígio. Vou pedir autógrafo antes que fique mais famoso, que depois vai dar autógrafo. Deus abençoe essa querida família, em nome de Jesus. Amém. Pastor Sócrates, pedimos ao senhor, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra o nosso debate de hoje e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Pastor, por favor. Pai bendito, muito obrigado por esse dia que tu vai nos dando. Nós te agradecemos pela vida, pela saúde, por todas as bênçãos que nem sabemos contar. Te agradecemos por essa emissora que tem sido instrumento das tuas mãos para abençoar milhares e milhares de vidas. Pedimos por cada um daqueles que nesse momento estão acompanhando e que de alguma forma encontram em um momento que carece da tua graça, da tua misericórdia, seja na saúde física, emocional, em algum relacionamento, que o teu poder e a tua graça, através do teu Santo Espírito, possa atuar nessas vidas. Usa-nos segundo o teu querer. Obrigado pela vida e ministério da pastora Ilane, pastor Jean. Obrigado pelo Sidney e toda a equipe que aqui da 93. Que Deus continue usando como instrumentos em suas mãos. Nós te agradecemos essas bênçãos e pedimos outras tantas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.